Um instantinho antes da introdução, se você clicou nesse vídeo e está em dúvida se assiste ou não, porque não tem muito a ver com a arte, assiste. Nossa proposta não é falar para aqueles que a gente costuma chamar de artistas, mas dar uma perspectiva de como é ser cristão com esse tipo de olhar. Um Deus artista, uma criação bela, uma vocação criativa do cristão. Dito isso, a humanidade sempre foi fascinada pelo belo. Desde Sócrates na Grécia Antiga, Kant no Iluminismo, até o cidadão moderno aleatório, muita gente pensa sobre o que é belo. Mas o foco desse vídeo não é a filosofia da estética, mas ter o foco em Jesus no mundo que é tomado pela arte. Nas conversas anteriores nós percebemos que a mentalidade tem mudado, que as gerações têm passado e novas têm surgido, a comunicação se torna complicada, novos pensamentos e novas tecnologias têm surgido. E por conta dessas coisas, o belo que antes apenas mentes brilhantes poderiam entender e poucos nobres com riquezas tinham acesso, hoje está nas mãos sedentas do povo. O gosto pela arte não mudou, mas as expressões são novas. A conversa de hoje visa te empolgar na beleza da vocação cristã. E a nossa anfitriã, Vitória Koch, ajuda no grupo de trabalho de comunicação institucional do Departamento de Comunicação, junto com o Daisuke Hattori. Aliás, eles vão casar nesse sábado. Ainda nesse sábado de noite vai ter a comemoração do Dia da Mocidade com a CIMEC. Não percam, a live vai ser aqui nesse canal. Clica no vídeo lá para ativar as notificações. Enfim, as nossas convidadas de hoje são Anne Hashimoto e Jéssica Wanaga. Se você tiver interesse em saber como que elas fazem essa sua expressão artística, dá uma olhada aqui nos links da descrição, que a gente colocou algumas coisas interessantes. Alô? Alô, alô? Alô, alô? Continuando a nossa conversa sobre tendências e sociedade, a igreja de hoje. Eu sou a Vitória, da Igreja Holiness da Liberdade, eu sou designer e eu atuei no Ministério Infantil e do Louvor da minha igreja e agora eu estou mudando para a Holiness de Suzano. E o tema desse vídeo é arte e vocação, com as nossas convidadas Anne Hashimoto e Jéssica Wanaga. Gente, prazer, meu nome é Anne Yuria Hashimoto, como a Vi falou. Eu sou hoje da Zion Church, mas eu também vim da Holiness, meus pais permanecem na Holiness, hoje eu estou frequentando a Zion. Eu sou formada em terapia ocupacional, não atuo no momento, estou numa fase de transição, na verdade, para a área da dança. E hoje também na minha igreja eu atuo na parte do Ministério de Jovens. E é isso. Sou a Jéssica Wanaga, da Holiness de Suzano. Sou formada em psicologia. Dentro da igreja eu atuo no Ministério de Louvor. Faço parte da diretoria da CEMEC e da liderança do acampamento Shalom também. É isso. Legal, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É muito bom tê-las conosco. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o envolvimento do cristão com a arte no mundo que é marcado pela estética. E aí eu queria ouvir um pouco sobre o que cada uma de vocês tem vivido nessa área. Vou começar então. Eu estava na área da saúde, né? Mas como eu falei, eu senti faz acho que uns 2 anos de transicionar para a área da arte. Eu sempre gostei de dançar, mas para mim era um hobby. E eu sempre pensei, vou atuar na saúde e aí eu trago a dança como um acréscimo. Mas aí foi todo um processo de transição com Deus, de Deus me falar que era um tempo de arte, então que era para eu dedicar. E aí aquela luta, porque pra mim que artista passava fome, não estou passando fome por enquanto. Mas eu senti assim que era muita loucura, porque assim, como que eu vou dedicar num negócio que ainda nem sei qual que é o caminho trilhado e tudo mais, enfim. Mas aí decidi obedecer, aí as portas também foram se abrindo. E aí foi quando mudou assim a minha cabeça quando eu entrei numa ONG para trabalhar e eles me contrataram como professora de dança e eles falaram que eu podia trazer TO, terapia ocupacional. E aí quando eu botei meu pé lá e comecei a fazer assim, daí eu falei, cara, é isso. Eu já amava dançar, mas aí ver esse lugar, pra mim realmente me encantou. E aí depois dali eu falei, tá, então eu entendi, era uma confirmação de Deus, aí então eu falei, então eu vou mergulhar de cabeça. Ainda eu bato um pouco a cabeça, onde que é pra eu ir, como que é pra eu fazer, mas eu já tô numa fase de dedicar mais nessa parte de dança, e aí então, pra esse ano ia acontecer umas coisas, né, mas mudou tudo por causa da pandemia, mas aí então eu transicionei, fiquei estudando dança um tempo, 1 ano basicamente inteiro. Aí quando terminou o ano, na verdade foi ano passado, aí eu apliquei, tirei, fui tudo atrás, né, dessas coisas burocráticas, então de ter meu registro como dançarina e tal.
tirei e aí eu apliquei num edital que era para entrar em não é um concurso, né, mas é um edital dentro da Secretaria da Cultura para trabalhar com arte e educação. E aí passei, mas aí esse ano, na hora que ia contratar, fecharam as portas, mas Deus sabe. E aí hoje que eu tenho entendido é isso, assim, tipo, é um lugar onde Deus está me transicionando, junto com a paixão por criança, com dança e com esse lugar também de desenvolvimento infantil que é da minha área. Então aí agora eu tô descobrindo esse lugar. E é isso. Nossa. Pra mim, em relação à arte, meu envolvimento é em relação à música, né? Mais específico, acho que com a composição. Eu acho que desde criança eu já fui envolvida em relação à música, né? Desde criança, onde eu estudava no Japão, sempre estimulava com instrumentos, assim. Então sempre tive esse contato com a música. E aí, conforme o tempo foi passando, fui também entrando em contato com a composição. Acho que o primeiro contato que eu tive foi numa campanha de King's Kids que eu fui, que aí tinha um workshop que era de composição. Não surgiu nenhuma música lá, assim, tipo, inteira. Mas eu lembro que me veio um trechinho de uma música naquele workshop e que depois ela se tornou uma música, a primeira que eu compus lá no Shalom, que é A Caminho da Liberdade. Depois daquilo, comecei a compor mais durante as temporadas, né, no Shalom, com a equipe lá. E aí fui desenvolvendo essa parte criativa, né, de melodias e tudo mais, letras, e aí até que surgiu o Rei dos Seis também, que foi de uma temporada. E tirando essas do Shalom, tem várias composições que eu escrevo, assim, no meu tempo devocional com Deus, vem trechos de música, ou às vezes vem uma melodia, e aí eu gravo no meu celular, ou eu escrevo no meu caderno, e tem várias músicas soltas desse meu tempo com Deus. E esse tem sido a minha relação com a arte. Eu ainda não sei, né, se vai ter alguma relação assim, igual da Anne, né, que faz parte da parte profissional, né, tem uma ligação entre as duas coisas. Eu não sei se ainda Deus vai alinhar a composição com a psicologia, assim, né, mas musicoterapia. Mas eu vejo muito, assim, quando a composição, eu consigo expressar muita coisa que tá dentro de mim, assim, que às vezes eu não consigo, sei lá, colocar em palavras, mas eu consigo colocar em uma melodia, ou um trecho que às vezes vem e Deus fala muito comigo, né? Então, pra mim tem sido uma caminhada assim, que eu sei que eu tenho muito pra destravar ainda, que eu tenho vários receios ainda, várias coisas pra aprender, mas é isso pra mim. Ai, muito incrível! Uma estrela! Ai, gente, acho que pra mim começou quando criança. Na verdade, foi bem natural, acho, que as pessoas, acho que elas sempre afirmaram que eu desenhava bem, porque eu sempre gostei muito, então eu praticava bastante. E acho que a minha mãe, ela tinha uma fala, assim, de que ela sempre deixava lápis e papel assim, disponível pra gente, porque ela acreditava que a criança tinha muita coisa dentro e que às vezes ela não conseguia falar, então ela tentava deixar outras formas de a gente se expressar. E pra mim funcionava muito bem. E acho que por muito tempo foi uma forma até de me afirmar como ser humano, assim, né? Então às vezes era difícil de fazer amizades na escola, ou em outros lugares, ou, tipo, entender o meu valor, assim, dentro de um sistema que era de notas de escola, que nem sempre eu mandava bem. Então, eu gostava bastante, assim, de desenhar e, tipo, e perceber que ali eu me encontrava, eu me sentia bem e tinha bons resultados. E quando eu entrei no ensino médio, isso começou a virar uma coisa muito forte, porque eu comecei a ter amigos que reconheciam e que me incentivavam. E aí, aos poucos, eu comecei a me desenvolver melhor, a buscar me aperfeiçoar, a buscar referências.
E foi uma época de muito crescimento na técnica, assim. E aí eu comecei a postar várias coisas no Facebook, também com incentivo dos meus amigos. E todas as vezes, assim, eu recebia muitos likes, muitos comentários, e aquilo ali me alimentava, né, tipo, de me afirmar. E aí, quando eu fui pra faculdade, assim, e eu descobri que, na verdade, muitas pessoas, elas tinham esse interesse também e que a gente podia aprender junto, eu fui questionada lá na faculdade em uma aula, né, a professora falou para a turma, né, acho que a gente está sempre num processo de aprendizado, né, as pessoas não precisam ficar vendo sempre o que a gente faz, né, e aí eu comecei a repensar, né, por que eu estava fazendo tanta exposição. E aí eu percebi que tinha muito a ver com essa afirmação, mas naquele momento já tinha tão forte, assim, né, o meu relacionamento sendo desenvolvido com Deus, que eu pensei, acho que isso não vale a pena, não é assim que eu quero ser afirmado, não é assim que eu quero usar os dons que Deus me deu, então eu deixei de lado por um tempo, deixei, tipo, como se eu tivesse esquecido mesmo, já não tinha mais o valor que tinha pra mim antes, e eu até afirmava para as pessoas que não tinha nada a ver, assim, né, que eu já não desenhava mais. Mas aí, depois de um tempo, eu tive uma experiência muito legal com o Senhor, em que Ele devolveu pra mim acho que a liberdade, né, de fazer arte, de poder me expressar com desenho. E ali eu tive uma noção, assim, um reconhecimento muito grande de que, na verdade, o meu Deus, o meu papai, que tinha me dado aquele talento, ele era o próprio Deus Criador, o artista de todo o universo. Então foi algo que me transformou muito. E eu tive desde então muita liberdade para voltar a desenhar, para voltar a descobrir minhas paixões nesse sentido. E hoje eu tenho tido algumas oportunidades também, né, de poder pintar e juntar com um texto que o Matheus tem escrito bastante. E eu tenho visto como o Senhor, Ele pode usar aquilo que Ele nos deu, né, para a glória dele, para comunicar a beleza de quem Ele é. Muito bom. Eu acho que é muito o que você falou, né, Vicky? Que a gente tem um Deus, que Ele é Pai, Ele é o nosso Criador e Ele é o Criador de todas as coisas. E como a gente é semelhança dele, né, a gente é filho de Deus. Então isso, eu fico assim, acho que é algo que me toca muito, assim, se a gente entendesse o potencial que cada um tem, sabe? A parte criativa que Deus derramou sobre cada um, né? Igual aqui nessa conversa, todo mundo tem relação com a arte, mas é de áreas diferentes, digamos assim, dentro da arte. E até como que uma é diferente da outra, né? E tem uma característica assim, especial que Deus soprou. É algo que me toca muito. Acho que a gente pode ter várias referências, artistas que a gente olha e fala, uau, que incrível que essa pessoa é. Mas acho que o desafio pra mim tem sido muito, tipo, qual que é o seu diferencial, né? Qual que é a minha forma de compor, qual que é a sua forma de pintar, qual que é a sua forma de dançar, qual a sua forma de expressar aquilo que tá no seu coração. E não de uma forma, assim, de querer copiar alguém pra se tornar top, mas é entender qual que é a minha forma de expressar e valorizar isso, né? E eu acho que tem muito a ver com a identidade, assim, e entender como que Deus criou a gente, o que Ele colocou em nós. E aí eu queria ouvir o que vocês acham disso também. Eu acho que a gente tem o quanto que a gente tem o privilégio de refletir a faceta criativa de Deus. Enquanto cada uma estava falando da história, eu falei, cara, que bizarro, né? Cada um vem de um lugar, cada um tem uma história de vida, cada um tem um jeito de expressar, mas assim, tudo cai ali na arte, né? E o que sempre me vem fala da multiforme sabedoria de Deus. Eu sempre gosto de pensar que o caráter de Deus, as facetas de Deus, não é só um jeito, Deus não é só grande, Deus não é só bondoso, Ele tem N facetas.
E uma delas, assim, que pra mim é o que mais... é artista, né, gente? Nós. Que eu mais amo é quando fala que Deus, ele é criativo. Deus, ele é criador. E aí, esses dias eu tava pensando como que... Eu sempre vi assim, né? É digital, não tem ninguém igual, né? Com digital igual. Floquinho de neve, sempre é diferente, né? E aí um dia eu tava pensando assim, tava conversando com a minha mãe de plantas. Eu tava pensando, cara, nem as plantas que são das mesmas espécies, elas são iguais. Tipo, cada uma é de uma forma diferente. E a minha pastora, ela fala um negócio que eu gosto muito, assim, aprendi também no Nico, no Kings, que o melhor jeito para você ouvir a voz de Deus é você olhando para a manifestação dele. Seja a natureza, eu tava pensando aqui, sejam pessoas, né? E aquilo que cada um carrega. Então, assim, eu acho incrível porque Deus não é quadradão, Deus não é, tipo, só um jeito, né? Tem a ver com esse lugar de identidade. E parece que eu sinto assim, como se Deus tivesse pegado tudo que ele é, e ele falou, vou dividir. E aí um pedaço da música ficou com você, um pedaço da música ficou com outro músico, um pedaço da imagem ficou com a Vi, sabe? Esse lugar. Então, assim, eu acho isso incrível, porque a gente... É muito doido isso, né? Tipo, o filho, a gente olha para um filho e fala, nossa, parece o pai, né? Só que às vezes a gente não olha isso na gente. Tipo, esse lugar criativo parece o pai, né? É muito doido. Enfim, era isso que eu queria falar. Ai, gente, e eu achei muito, muito bacana isso mesmo, dessa coisa de ser parecido com o pai, porque isso me trouxe uma alegria de pensar que a gente quer muito, né? A gente quer muito agradar o pai, a gente quer muito, não, vou fazer, já que o meu lance é a arte visual, então vou fazer o mangá de Jesus, que vai abençoar gerações, sabe? E tipo assim, abençoa gerações, mas acho que me fez ficar muito alegre pensar que só o fato de eu me alegrar em produzir arte, eu me alegrar no meu pai que faz arte, isso já era uma adoração assim agradável a ele, só de ele poder olhar pra mim e falar, nossa, sim, eu também faço isso, sabe? Eu acho isso muito, muito gostoso. Muito bom. Acho que dentro, talvez, da arte, uma coisa que me travava muito é a questão da comparação, né? A questão de desvalorizar aquilo, a forma como eu fazia, achar que não era, não é muito, tem gente que faz melhor, tem gente que é super mais, sabe? E aí, o que é a minha composição em comparação com tantas outras que existem por aí? Mas acho que com o tempo eu tenho aprendido a valorizar isso, né? Entender que Deus, ele me deu um dom, um talento, né? E não foi por acaso, assim. E não para ficar me comparando com os outros, mas existe espaço para todo mundo. E cada um tem um toquezinho diferente, né? Tipo assim... Então, acho que o incentivo até para todo mundo que tá ouvindo, que é artista, que talvez tá preso aí, né? Tipo, eu acho que não é muita coisa, acho que não é tudo isso, tal. É um incentivo, assim, né? Tipo, Deus, ele criou você de forma intencional, criou você com detalhes que ninguém mais tem, tipo, esse conjunto, assim, que forma você, ninguém mais tem. E com certeza Deus deseja usar, né, cada artista aí para ser voz nesse mundo, né? Então acho que é encorajar, assim como eu também tenho buscado, né, cada vez mais me afirmar assim na minha identidade, na forma como Deus me criou, e me apegar a isso e me desenvolver, né, de aprender mais e explorar mais essa criatividade toda, que você tem conexão direta com a fonte, né, que é o Pai Criador. Então, acho que fica esse incentivo e um desafio pra gente continuar assim, né? E indo fundo, né, na nossa criatividade. Muito bom. E aí também já emendando nisso, né? Que achei legal que o Vicky falou. Não necessariamente às vezes vai vir com o nome lá, Jesus, né? Acho que a gente, assim, de verdade, tá? O que eu percebo assim, e até por ter nascido também, né? Acho que todas nós, né, nascemos dentro do ambiente de igreja. Eu acho que por muito tempo a gente acha às vezes que servir a Deus é ser pastor e missionário.
né? E a gente nunca abordou, não celebrava o empresário, o artista, vai virar, sei lá, publicitário, sabe? Porque também é um lugar de adoração. E aí eu acho que às vezes a gente focou, e não na maldade, mas eu acho que talvez, a gente não sabia, mas a gente entendia que, cara, só tinha esfera igreja. E as outras esferas não são tão espirituais quanto. Mas quando a gente entende esse lugar que você está falando, né, já de identidade, de você entender que tudo que você está fazendo, você está expressando aquilo que Deus é adoração. Então, não importa onde a gente estiver, você pode estar pintando, é adoração. Você não precisa estar num púlpito pregando, ou é só quando você é músico. Então, só quando você toca na igreja que é adoração. E aí eu acho que isso desmistifica muita coisa que eu também tinha com a dança em Kings. Eu amo Kings porque eu acho que trabalha muito esse lugar de coração, né, do realmente coração do artista, da gente ter a real motivação. Mas eu lembro quando eu mudei para São Paulo, ver os meus amigos b-boys dançando, aí foi aquela crise, eu falei, eu não danço nada, meu Deus. E eu achei que eu dançava. E aí a minha indagação com Deus era, tá, o Senhor tá me chamando pra dança. Eu tenho um coração, Deus sabe que eu tenho um coração que eu quero adorar Ele. Mas o meu corpo não responde. O meu corpo, ou tipo, eu gravo um vídeo, a técnica não bate. Às vezes a gente acha que então como é pouco, então não expressa a Deus. E aí a gente deixa de expressar. Quando na verdade, tipo, é isso assim, no secreto Deus ele tá olhando seu coração, né? Então pode ser que seja pouquinho, você tá expressando Ele. Claro que a gente tem um lugar para aperfeiçoar, porque eu também acho que dentro da gente, assim, né, na igreja, às vezes a gente acha assim, não, que vale é o coração, mas a pessoa canta super desafinada, assim, não dá, né? Se a gente entende esse lugar de coração e a gente também entende esse lugar que eu tô aqui para expressar a glória de Deus, então eu vou ser excelente para eu melhorar. E aí me vem muito esse lugar da esfera da arte, né? Porque assim, a gente vê que tem hoje essa esfera e eu acho que por anos a gente não ocupou a esfera. E aí quando a gente fica reclamando, só tem filme porcaria, filme de Hollywood é tudo porcaria. Porque olha essas músicas que estão tocando, culpa nossa. Culpa nossa que não assumimos. Porque a gente, por muitos anos, ficou falando, isso aqui é do capeta. Não envolve aqui, tipo, aqui você vai se corromper. Mas, tipo, até quando, né? Que a gente vai ficar nesse lugar, aqui não é meu lugar. Só que assim, fala na palavra que Deus já nos deu autoridade, sabe? Então, assim, que Ele nos deu autoridade para pisar também em serpente e escorpião. Então, assim, não tem porque a gente temer. Porque o que eu vejo muito, assim, eu queria ouvir também, acho que um pouquinho de cada uma. Como que vocês veem hoje isso na sua área de atuação? Porque o que eu vejo na dança, sério, eu não acho cristão. Assim, eu acho cristão em King's Kids. E nada contra. Mas eu senti de Deus que eu tinha que estar num espaço que era cultural. E toda vez que eu tô naquele lugar dançando, eu me pergunto, queria ter mais gente aqui. Cadê os cristãos aqui? E quando tem, sério, todos, tipo assim, as pessoas, uma grande parte que eu conheço lá, a maioria já foi de igreja. Mas hoje está totalmente afastado. Por quê? Talvez porque a gente não soube lidar com o diferente, né? E o diferente que eu tô falando não é tipo um antibíblico. É o diferente, talvez, ele se expressa diferente. Ele processa as coisas de forma diferente, né? E aí que eu comecei a ver que a esfera ali, especialmente da dança, eu tenho orado e falado, Deus, tipo, eu quero ser uma voz na dança. Só que pra isso, eu não quero crescer e me corromper. Que isso aí a gente já cansou de ver, né? Cara, eu quero estar o meu coração alinhado, então, tipo, é importante a gente sempre estar com o coração alinhado, mas ao mesmo tempo, tipo, eu preciso assumir esse lugar. Eu comecei a entender que realmente a dança expressava. Pra mim era tipo, tô adorando a Deus aqui no King's Kids, tarará. Só que eu comecei a entender que ela é poderosa. Quando que eu entendi isso? Quando teve uma vez que a gente tava com a Adonai, acho que eu nem contei pra vocês, mas a gente tava na Adonai. Eu nem era da Adonai, eu fui pra ajudar num teatro. E quando a gente foi apresentar num lugar, a gente se sentiu muito incomodado, assim, porque era um evento evangelístico, mas só tinha gente da igreja. E o Adonai a gente queria alcançar as pessoas que não eram da igreja. Aí eu lembro que a gente saiu, tipo, da apresentação, tipo, fomos conversar, a gente orou e a gente falou, cara, não importa quem tá aqui, a gente vai hoje adorar o Senhor, tipo, com tudo que a gente tem. Não importa quem vai estar vendo, a gente vai adorar a Deus. Aí dançou, apresentou o teatro, dançou. Quando terminou tudo, veio uma mulher chorando, correndo assim em direção a gente.
E aí ela falou assim que ela tinha sofrido tipo uma paralisia, então um lado dela não funcionava. E ela falou assim, cara, eu queria só agradecer pela vida de vocês, porque quando vocês estavam apresentando, ela falou assim, eu comecei a assistir com um olho, mas eu terminei assistindo com os dois olhos. Cara, aí eu lembro que os líderes na época, né, da dona cara, caiu no chão assim, né, ficou de joelho e começou a chorar, porque os dois tinham palavra que por onde eles dançassem, Deus ia trazer cura. E naquela época eu lembro que eu só vivenciei aquilo, eu falei, por que eu tô vivenciando tudo isso? Mas é uma coisa que me fomenta até hoje, sabe? Que eu falo, cara, é poderoso. Talvez tem gente que vai entender através de uma fala, de um poema, de uma poesia. Mas tem gente que não vai entender assim, que a melhor forma de comunicar é a dança, é uma música. E Deus, ele é tão comunicador que ele sabe como comunicar com cada pessoa. Então, quando não existe um gap nessa comunicação, a gente deixa de alcançar várias pessoas. Né? Então começou a desmistificar muita coisa na minha cabeça de achar, tipo, não, então só posso dançar. Claro que não vou ficar dançando umas danças lá que não convém também. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas, tipo assim, esse lugar, a gente que fica na igreja, a gente fica muito numa bolha, né? E a gente não realmente não consegue expressar, não consegue manifestar a glória de Deus pra fora. Tipo, o sal dentro do saleiro, qual a diferença que faz, né? E aí eu comecei a entender, cara, a dança e qualquer tipo de arte, ela expressa. E aí eu lembro quando eu mudei pra São Paulo, eu fui era uma exposição de arte, não vou citar nomes, mas assim, era muito louca aquela exposição. Era lindo pra tirar foto, mas eu saí mal. Saí muito mal, saí perturbada, acho que essa foi a palavra. Eu saí com a minha alma perturbada. E eu também, cara, é muito doido isso. E aí, mas aí ao mesmo tempo, junto com isso, eu lembro que eu assistia vídeos de dança. E tem um casal que pra mim é referência e tal. Eu nem conhecia na época eles. Eu assistia, toda vez que eu assistia vídeo deles, eu saía chorando. E a dança não falava de Jesus, Jesus, Jesus. Era um movimento. Eu assistia aquilo e eu começava a chorar. E eu saía assim, não chorar de tipo, tô perturbada. Eu chorava de tipo, alguma coisa tá falando comigo, sabe? Não é possível. Eles são cristãos. Aí eu fui atrás e descobri. Eles são cristãos. Lugar de expressão. E de um lugar certo, né? Desse lugar que sabe a identidade de adorador, cara, atinge o coração. E, tipo, atinge o meu e eu creio que atinge um monte de gente. Porque esse lugar, né? Que a gente às vezes ocupa a esfera da igreja, mas aí cada um aqui tá num campo, né? Como que vocês enxergam isso também? Tem ocupação? Não tem? Tem pessoas que hoje eu sinto muita falta, na verdade, de cristão firme, com caráter aprovado, cheio de princípio e valor na arte. Porque a arte, como a gente é daquele da vibe, né? Aqui e ali desviou, né? Permanecer firme é difícil. Enfim, acho que cada um podia falar um pouquinho. Eu acho que eu também sentia bastante falta, na real. Na verdade, parecia um caminho um tanto quanto solitário, no sentido de que as pessoas que eu via como referência, né, que falam, nossa, isso me impacta, isso é uma arte incrível, e tipo, isso é uma técnica incrível, essa sacada é muito boa, olha só esse efeito visual. Eu não conhecia artistas cristãos. Que expressão de uma pessoa que queima por Jesus pode causar num ambiente que não quer saber de Jesus é incrível, assim, eu vejo assim como a gente tem mesmo a eternidade no coração, a gente anseia mesmo por Deus. E quando vem um lampejo assim dele, a gente tipo, o quê? Que é isso? Nossa, eu quero isso pra mim, né? E acho que é muito gostoso assim de ver como justamente por essa multiforme sabedoria de Deus muitas pessoas podem ser alcançadas, né? Porque a gente fala sobre linguagem, né? E a dança pode ser uma linguagem para uma pessoa, mas para outra não faz tanto sentido. Às vezes você quer pregar em português com uma pessoa que só fala em japonês. E eu acho que então cada um de nós, né, com a nossa linguagem, a gente impacta às vezes num ponto assim que a pessoa, se ela não quer ouvir português falar de Jesus, ela vai receber pela estética. E eu, quando eu comecei a fazer as minhas artes um pouco mais, tipo, um pouco mais livre, assim, mas expressando
só assim o que saía da minha mão, essas coisas todas, e eu jogava ali nas redes, tipo, muitos dos meus amigos falavam, nossa, eu não sei o que tem no seu traço, mas é algo muito, muito genuíno, é algo muito leve, é muito honesto e é muito, tipo, tocante e tal, e às vezes era só uma mina parada, assim, sabe? E aí eu achava isso muito interessante, né? E aí eu penso, né, que eu tenho conhecido aos poucos, um pouco mais. Acho que principalmente no lettering, as meninas têm arrasado, assim, têm feito coisas incríveis, de alta qualidade, gente crente assim, tipo, queimando por Jesus. E eu vejo como é diferente mesmo o trabalho. Então, aos poucos eu tenho percebido como as pessoas, pelo menos no universo visual que eu acompanho um pouco mais, elas têm tomado esse lugar. E eu acho muito interessante aquilo que começou a acontecer depois que a gente fez os vídeos, tipo, que eu fiz os vídeos com o Matheus e com o Dai. Porque uns amigos meus que não são crentes, eles vieram pra mim, a gente comenta sobre isso, mas eles até vieram e falaram, nossa, eu chorei, que lindo, né? E, tipo assim, é uma história que tá martelando no Brasil há muito tempo, né? Tipo, que brasileiro que nunca ouviu Mentira Tem? Mas, tipo, é muito comum, né? Você chegar num brasileiro e ele já saber, já conhecer que existe essa história, né, de Jesus. Mas, tipo, ela é uma história tão bela, né? Então, quando a gente pode expressar a beleza dela de todas as formas possíveis, as pessoas, elas podem ter acesso, isso é incrível. Ai, gente. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas eu acho, assim, que a área da arte é um lugar em que a gente precisa ocupar mais, né? Os cristãos. Eu acho que que a arte ela é muito poderosa, assim, né? Na questão de que mexe com as nossas sensações, assim, né? Nossos sentimentos, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E eu acho que, como cristãos, como igreja, a gente tem que estar nessa área da arte para manifestar Jesus, né? Para levar o amor dele, para levar quem ele é. E é um lugar onde o mundo tem ocupado muito, assim, em todas as áreas tem artistas aí e não são cristãos e têm sido referências, né? E na minha cabeça fica assim uma pergunta, por que não serem cristãos? Sabe? Por que não a igreja ser referência na arte? Sabe? Porque aí às vezes é muito o que a Anne falou, assim, né? Aí faz mais ou menos, porque Deus vê o coração, né? Então não precisa estar perfeito, porque Deus vê o coração. Mas eu acho que a gente tem um Deus excelente. E a gente precisa fazer com excelência, assim, né? Não que vai ser perfeito, mas a gente busca dar o nosso melhor, busca se aperfeiçoar, busca expressar da melhor forma como a gente consegue, porque a gente tem um Deus que merece isso, né? Mesmo que a gente não chegue assim na perfeição, a gente dá o nosso melhor, porque é pra Ele, né? E aí acho que partindo desse lugar que é pra glorificar o nome dele, e aí tem a parte da excelência, somado com o nosso relacionamento com Deus, aí é o nosso diferencial, eu acho, né? Porque todo cristão, todo artista, ele tá expressando aí coisas. Mas o diferencial que o cristão tem é a unção de Deus, né? É o relacionamento de Deus, é manifestar a presença de Deus. E aí que tá a diferença de artistas que não conhecem a Deus, né? Tipo, você tem técnica, mas você tem mais do que técnica, né? O que é isso? E aí você vê Davi, que ele tocava muito bem harpa, mas não era só isso. Quando ele tocava, o rei ficava lá liberto lá, né, dos espíritos, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então eu acho que o cristão, artistas aí que estão escondidos, eles têm que começar assim a expressar, né, os dons e talentos que Deus colocou e ocupar esse lugar mesmo da arte. E por que não se tornar uma referência, né? Yes. Por que não? Por que não? Você é um cristão. Por que não? Caraca.
Muito bom, tô pegando fogo já aqui. É isso, cara. Muito bom. Eu vou puxar então o gancho aqui que a Jéssica falou. Acho muito importante, muito legal demais a gente olhar para o rei Davi e ver como que foi, né, essa interação aí, esse momento que ele teve com o rei Saul, porque a palavra fala que, tipo, quando os caras foram indicar, né, quando vem Saul e fala, eu tô assim, aí os caras falam, nossa, precisa de alguém assim, ele vai, tu vai chamar. Aí chega os caras e falam, tipo, não, mas tem um moço ali que ele toca harpa e, tipo, ele é valente, ele é cheio de Deus e é isso. E aí, quando eles chamam, tudo acontece, né? E aí, isso é muito interessante mesmo, porque esse rapaz que era cheio de Deus, ele tinha... Deus tinha algo pro futuro dele, que era ser rei. E naquele momento ele ia tocar harpa para um cara que podia eventualmente lançar uma lança nele, ali quando ficasse doidão e, tipo, chegando ali do jeito mais humilde, né, menos real possível. E eu acho isso muito interessante, né, como Deus, ele não é porque ele nos fez com interesse, com habilidades específicas, para arte, para matemática, para saúde, para qualquer coisa assim, que a gente é essa coisa só, né? Deus nos fez muito assim, um ser muito complexo, né? Muito completo. E eu acho muito interessante quando a gente não se limita só a isso, né? Tipo, bom, então se eu tenho habilidades artísticas visuais, então é isso que eu sou artista visual. Mas eu posso servir ao meu rei, eu posso servir ao meu Senhor da maneira que Ele quiser, onde Ele me mandar e com o que Ele colocar na minha mão no momento. Às vezes pode ser um pincel, às vezes pode ser um band-aid, às vezes pode ser um copo d'água, às vezes pode ser uma palavra, né? Então acho que eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? O que vocês entendem, o que vocês têm vivido nessa múltiplas formas de ser usada por Deus. Esse lugar, eu gostei que a Vicky falou um negócio que eu tô pensando aqui toda hora, sobre servir, né? O mundo fala que se você é artista, você tem que se destacar e ser servido e não servir. Mas se você tava pensando aqui na Bíblia, Davi, ele foi para servir, né? O rei Saul. Ele tinha um chamado para rei, mas ele respeitou também o tempo de Deus. Então, assim, existe um lugar que eu acho que a gente, como igreja, não é só como artista, mas esse lugar de aprender a servir por meio dos dons que Deus te deu. Seja uma pintura, seja uma música. Então, é um lugar pra gente aprender a servir, né? E uma coisa que eu também estava pensando sobre Davi, ele vestiu o que ele tinha, né? E eu amo esse lugar. As pessoas às vezes falam pra mim isso em outro contexto, mas eu estava pensando aqui Anne, não precisa vestir uma armadura que não é sua. Esse lugar de autenticidade, né? Então, assim, Davi, ele tocava harpa, tocava outros instrumentos, e vou falar, Davi é minha referência, que ele é um dançarino. Fala que ele dançava fortemente. Eu sei que tem um estilo que vem dessa palavra. Quem criou o estilo, ele fala que ele sonhou com Davi dançando, e tem esse trecho, né, na Bíblia, fala que Davi dançava fortemente. E aí, cara, é muito doido, porque ele foi julgado, né? Tipo assim, acharam que ele tava louco. Tava dançando lá. Não sei se era nu, né? Mas tava assim, quase nu. Tava dançando, mas ele tava expressando, e aquilo era um lugar de adoração, e talvez ninguém compreendeu ele. Então, assim, eu vejo que Davi, ele não tinha só um dom, ele tinha vários. Né? Ele foi chamado para reinar, ele tocava, ele dançava, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E isso só me ensina uma coisa: Davi, meu queridinho, quando chegar no céu eu quero conversar com ele. Mas quando a gente é fiel em uma coisa que Deus te deu, Deus, ele aumenta os dons. É aquela parábola dos talentos, né? Sim. Então, se você, às vezes a gente tá falando, Deus não tem um dom pra nada. Isso, fala isso mesmo, porque quando você tá falando isso daí, você tá desprezando o que Deus te deu. O desafio é a gente achar o que a gente tem. E aí, se
é esse lugar também de transicionar também. Eu acho que o artista tem muito disso, né? Tem momento que a gente tá na vibe de tal coisa, tem momento que não tá na vibe. E que tá tudo bem, sabe? Mas é esse lugar de transicionar e entender, tá, agora talvez é esse dom que eu tenho que dedicar mais. Poxa, eu tenho esse outro dom, né? Mas às vezes não dá pra gente abraçar o mundo, mas eu sempre brinco falando assim, tem gente que Deus fez puramente amarelo. Tem gente que Deus fez uma mistura de cores, sabe? E não tem problema. E aí como eu nunca gostei de algo específico, assim, tipo, é só isso que eu gosto. Tudo bem quem gosta só de tal coisa, mas não era o meu caso. E aí eu tinha crise que eu falava, não, preciso aprender a focar. Só que aí uma vez Deus me ministrou com aquela palavra que fala sobre o corpo, tipo, as diferentes partes do corpo, né, de Cristo. E eu comecei a pensar, tá, qual é a minha... O que eu sou no corpo de Cristo? E aí eu comecei a lembrar que no corpo não tem, tipo assim, tem o braço, tem um osso e tem um outro osso. Aí esse osso é referente aqui, esse osso é referente aqui. Mas existe algo que junta, existe algo que liga. E aí Deus começou a me ministrar esse lugar. Tem gente que vai gostar de uma coisa específica só, mas tem gente que permeia por 2 caminhos. Tem gente que sabe um pouquinho dali e um pouquinho dali, e tá tudo bem nesse lugar. Enfim, então acho que tem muito esse lugar, assim, pra fechar o que eu tava, porque eu saí bem, né? Mas esse lugar de Davi, porque eu acho muito legal, porque ele não tinha só um talento, ele tinha vários. Mas ele aprendeu a ser fiel, e mais do que ser fiel, acho que não era um negócio assim, bitolado, preciso praticar dança. Não, era um lugar de adoração, ponto, em tudo que ele fizer, tudo que ele fazia. Então, tipo, ele entendia esse lugar de adoração, né? E eu acho que por causa disso que Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus pôde levantar ele. Tem gente que quer reinado, mas não quer servir. Tá todo mundo hoje querendo reinar, tá todo mundo hoje querendo aparecer, tá todo mundo hoje querendo 1000 followers, mas ninguém quer servir, ninguém quer entrar na porta ali, estar no escondidinho, quando ninguém tava vendo Davi, ele tava lá com o mesmo coração, eu acredito, sabe? Que ele tava adorando ali, cuidando da ovelha, era o mesmo coração quando ele tava num reinado, né? Enfim, era isso que eu queria acrescentar. Ai, gente, acho que eu me identifico muito com o Davi, assim, porque também não é uma coisa só pra mim, né? Tipo assim, não é só a música pra mim, tem a psicologia e tem outras coisas que estão no meu coração, eu não sei como que todas elas se misturam aí. Mas acho que é muito o que a Anne falou desses dons que Deus derramou e como o Davi soube usar todos eles, assim, né? E acho que uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é que acho que a questão do coração, né? De entender tipo, do nosso coração, porque eu acho que tem muito artista que a gente ouve aí, que não são cristãos, que eles chegam a uma fama, assim, chegam a um lugar que eles queriam chegar, mas aí você começa a ouvir notícias de que ele foi pras drogas, que aí teve suicídio, teve não sei o que, sabe? E aí você fica, mas por que, assim, sabe? Eu acho que chega no lugar onde queria chegar, mas chega vazio, assim, né? Chega, tá expressando, tá fazendo sucesso, mas parece que não encontrou ali o propósito, né? E eu acho que uma coisa que eu enxergo na vida de Davi é, tipo, em todas as fases da vida dele, ele sempre permaneceu no lugar de adoração. Sempre entendendo, assim, que o que ele faz, quando ele toca, quando ele dança, quando ele escreve os salmos lá, quando ele tá reinando, ele sempre faz pra Deus. Ele tem esse entendimento que é pra ele. E tem isso tão claro que a gente vê muito, assim, nos salmos, o quanto isso era forte no coração dele, né? O relacionamento dele com Deus era, acho que, tipo, a coisa mais importante pra ele. E sempre estava nesse lugar de adoração, entendendo para quem que era todas as coisas que ele fazia. Eu acho que isso é muito importante, independente se a gente, de onde a gente está assim, na nossa vida, é ter isso bem claro no nosso coração que é para Deus. Que é para Deus, se tá, tipo assim, 10 pessoas me ouvindo, me vendo, seja uma multidão me vendo, me ouvindo, a motivação continua sendo a mesma, que é para Deus, né? Então, isso sustenta a gente, né, eu acho. Então, isso é algo que eu vejo muito, assim, quando eu penso em Davi, esse coração dele de permanecer nesse lugar.
de adoração. Eu acho que o que eu gosto, que pra mim acho que fica como palavra de incentivo é você olhar para aquilo que Deus te deu. Sonho, não só dom, tipo sonho, dom, porque quando você olha o que Deus te deu, isso já te aponta para um destino que Ele tem para você, sabe? Então, assim, olha e valoriza, porque eu acho que às vezes a gente olha do outro e a gente fala, não tenho. Aí você se perde, sabe? Aí você deixa de ser funcional no corpo. Então, olha o que Deus colocou hoje na sua mão. Eu sempre falo isso assim, olha, quem são as pessoas que Deus te deu hoje? Quais são os meios, tipo, de convívio que Deus te deu hoje? Quais são os sonhos que queimam no seu coração? Quais são os dons que tem em você? E o que também é o que Deus está te falando, porque às vezes Deus vai te falar algo e nem sempre você vai se sentir capaz. Mas tá tudo bem. Se Ele falar, e é isso que Ele fez com todos da Bíblia. A maioria que Ele chamou, ninguém queria ir. Ninguém queria ir, mas quando Ele chama, Ele vai capacitar. E eu também sempre falo isso, quando Moisés, né, ele falava, não sou bom para falar e tal. Para todo Moisés tem um Arão. Então, assim, quando você não... E é isso que é importante. Se daí cada um fosse quem era para ser, a gente poderia se complementar. Mas às vezes a gente tá tão se comparando com todo mundo que a gente fica que nem barata tonta e perdida. Então, assim, olha para aquilo que Deus te deu. E vai fundo no que Deus te deu, vai fundo. Investe, aperfeiçoa, faz curso. Seja intencional para conectar com pessoas da área, sabe? Seja um bom mordomo. É isso. A Anne já deu todas as dicas, galera. É isso. Pessoal, muito obrigada. Então. É isso, vamos encerrar por aqui. Não, nem vem. Ai, gente, o que mais falar? Mas eu acho que talvez, com tudo que a Anne falou também, eu acho que outra coisa que a gente poderia deixar aqui é de cultivar o lugar de intimidade com Deus, né? E é desse lugar também que você vai descobrindo a forma como Deus te criou, você vai descobrindo a sua expressão, a sua forma de expressar, e você pode começar expressando no seu quarto para Deus, e é isso. Às vezes você tem muito receio, não, as pessoas vão ver, e elas vão julgar, e elas vão me criticar, mas se você está fazendo para Deus, o que mais importa é a opinião dele, né? Então você pode partir desse lugar da sua intimidade com Deus para ir lá começando a forma de expressar, né, adoração, e aí vai obedecendo, né, Deus, qual que é o próximo passo, para onde tem que ir. Mas eu acho que uma coisa, se você tem isso bem cultivado nesse lugar de intimidade com Deus, isso vai preservar o seu coração de manter o foco nele, independente se ele vai te colocar, tipo assim, o que eu falei antes, né, diante de 10 pessoas ou diante de uma multidão, é sempre para Deus. Né, sempre levar esse quarto, né, que você tem intimidade com Deus, para esses lugares fora do seu quarto, mas você levar levar o seu relacionamento íntimo nesses lugares, né, e manifestar a glória de Deus, e acho que é isso. E nossa, é muito, muito legal mesmo isso que vocês falaram, e eu acho que uma coisa que também é muito, muito fruto, né, de a gente ter um relacionamento com Deus, a gente passar a admirá-lo, né, e a gente passar a ver beleza em tudo que Ele faz, em todas as pessoas que Ele criou, em todos os talentos que Ele derrama sobre todas as pessoas, todas as expressões, né, que Ele tem de mostrar mesmo quem Ele é. Então, eu acho que uma coisa muito boa para nós é sempre poder reconhecer como Deus tem agido na nossa vida e achar isso belo, como Deus tem agido na vida das outras pessoas e também achar isso muito lindo. E a gente viver em adoração dessa forma, sabe? De poder olhar e falar, nossa, Deus, demais. E olhar e falar, nossa, Deus. E aí todas as oportunidades que a gente tem, todos os ambientes que a gente chega, todas as mesas das quais a gente se senta, a gente poder, reconhecer que Deus é um baita de um artista. Acho que é. Muito bom. Bom, gente, muito obrigada aí por terem estado aqui com a gente.
Por hoje é só. E essa conversa que a gente teve, ela não tem intenção de ser um curso pra ninguém, mas ela é uma discussão sobre o assunto que a gente acha super legal. E a gente espera que isso, de alguma forma, seja usado para que Deus fale ao nosso coração e nos construa bastante como adoradores. Amém. Amei.